Hoje vamos falar sobre anestesia, que desempenha um papel fundamental nos procedimentos cirúrgicos, proporcionando conforto e segurança para os pacientes. No contexto obstétrico, ela se torna ainda mais essencial, garantindo que o parto ocorra com o mínimo de dor possível e com máxima segurança, tanto para a mãe quanto para o bebê. Hoje vamos falar sobre os métodos de anestesia e analgesia utilizados em cesáreas e partos normais, esclarecendo dúvidas e desmistificando conceitos. Para isso, recebemos duas especialistas no assunto, as médicas anestesiologistas do CAOP, doutora Larissa Sokol Rota e doutora Camila Duzanovski. Sejam bem-vindas, doutoras! Obrigada, Gabi. É um prazer a gente estar aqui conversando contigo hoje, né? A respeito de uma área da anestesiologia que nós gostamos muito, que tanto nos encanta, que é a anestesia obstétrica. Então, doutora Larissa, eu gostaria de começar perguntando sobre qual é o papel do anestesiologista dentro, então, de um centro cirúrgico, numa cesárea ou num trabalho de parto. Certo. O papel do anestesiologista, quando nós somos acionados, é garantir a segurança do binômio materno-fetal, né? Então, seja para uma analgesia de parto, onde nós vamos aliviar a dor dessa gestante, mesmo considerando cada individualidade da paciente, a gente vai considerar os desejos maternos, a gente está ali para garantir a segurança desse procedimento. E no caso da anestesia para cesárea, nós vamos propiciar, então, o trabalho do obstetra, sem que a paciente sinta nenhum desconforto, né? Então, a paciente vai estar acordada, vai estar participando, vai ser protagonista desse momento, de uma forma que ela não sinta dor. E a gente fica responsável por cuidar, então, tanto da mãe quanto do bebê. Essa segurança, então, tem diferenças entre o trabalho de parto, que a gente chama de trabalho de parto normal, e a cesárea. Doutora Camila, poderia explicar pra gente, então, quais são as diferenças entre cada uma delas? Sim, na anestesia para cesárea, a paciente ela tem que estar sem sentir nada de dor e também sem ter nenhum movimento. Então, a gente faz uma raquianestesia, que é aquela famosa picadinha nas costas que a paciente sente a anestesia da altura do peito, mais ou menos para baixo. E na analgesia de parto, é uma medicação um pouco mais leve, é uma dose um pouco menor, em que a paciente ela não vai sentir dor, mas ela ainda vai ter o movimento das pernas, ela consegue caminhar e ter algumas sensações, mas sem ter aquela dor forte do trabalho de parto. Doutora, em todos os trabalhos de parto são feitos essa analgesia ou não? Isso fica a critério também da paciente ou do médico? Como que funciona nesse caso? Olha, a decisão, o pedido vem da paciente. Então, quando a paciente ela solicita a analgesia, a gente faz uma análise se é viável se ela pode receber a analgesia, né, junto com o obstetra. Então, se for um caso que ela pode sim ter a analgesia, a gente consegue fazer. Entendi. Então, também tem essas peculiaridades de cada caso individual também, né, doutora? Falando no caso, são cenários diferentes, né, doutora, também. Então, um trabalho de parto demora um tempo a mais, essa paciente, ela tem o acompanhamento de muitos outros profissionais também, e numa cesárea é aquela equipe do centro cirúrgico. E como que funciona no caso de um parto? A anestesista, ele acompanha também o trabalho de parto todo, ou ele é solicitado, então ele vai naquele caso específico? Doutora Larissa, explica pra gente. Bom, a partir do momento em que a gestante solicita a analgesia de parto, então nós estamos à disposição para poder dar assistência a esse trabalho de parto todo, né? É muito importante que essa paciente tenha passado por uma consulta pré-anestésica, para que a gente possa identificar quais são os fatores dessa paciente, como foi essa gestação, alinhar a expectativa com a realidade, né? Explicar para ela como é que é essa condução. Muitas vezes a paciente tem o receio de receber analgesia porque não sabe o que vai acontecer, quando na verdade a nossa função é aliviar a dor, né? E permitir que ela continue sendo protagonista desse momento do trabalho de parto, né? Então nós estamos ali para poder cuidar dela de uma forma que nós vamos aplicar a anestesia, no caso a analgesia de parto, e nós ficamos com essa paciente por pelo menos 15 minutos iniciais. E depois nós deixamos essa paciente na comodidade com os seus acompanhantes na suíte do quarto e nós voltamos frequentemente para poder avaliá-la em cerca de 30 minutos. A cada 30 minutos a gente vai estar avaliando essa gestante e o tempo todo em contato com a equipe multidisciplinar para poder saber como é que está a evolução desse trabalho de parto. Bacana, então essa questão da segurança, independente das vias, ela é fundamental e é acompanhada pelo profissional, sim, certo? Sempre. Sempre. A doutora comentou também sobre a questão dessa picadinha no caso da cesárea, que acredito que seja motivo de grandes dúvidas das gestantes. Doutora, então,
como que funciona esse processo? Como é feita essa conversa para explicar para essa gestante? Porque muito antigamente eram feitas até anestesias gerais e existem muitos receios sobre isso. Explica para a gente, então, desmistifica esse conceito sobre esse método. Doutora. Com certeza. É uma dúvida muito frequente das pacientes no consultório e é muito importante a gente poder falar antes, porque a paciente ela já vai mais tranquila, diminui a ansiedade, ela pode curtir mais o momento, né? Então, essa picadinha que a gente fala, ela é feita com uma agulha muito fininha. Antigamente, era uma agulha mais grossa, mais calibrosa, que acho que as nossas mães, avós, elas tinham histórias terríveis. Mas, atualmente, a agulha ela é muito mais fina, o procedimento ele é muito mais rápido. Então, a paciente ela vai ficar numa posição na maca, ela pode ser tanto sentada, numa forma bem confortável, com os ombros bem relaxados, ou alguns colegas preferem fazer com a paciente deitada, de ladinho, como se estivesse numa forma de conchinha. A gente vai passar um líquido gelado nas costas para fazer a limpeza, e aí a gente vai explicando para a paciente. Primeiro a gente faz uma palpação para sentir o espaço correto, e aí depois a gente faz a anestesia. É algo muito rápido, né, Lari? Enquanto a gente está fazendo, a paciente ela já vai sentindo que as pernas vão começar a formigar, primeiro os pés, e aí vai subindo, até que ela vai ter esse bloqueio completo. Certo, doutora. Então, esse é um momento muito importante na vida de uma mulher, da família, que é o nascimento do bebezinho, e tem todas essas dúvidas também, esse receio. A questão da ansiedade, doutora, essa alteração, esse momento da adrenalina no parto, ela altera também a questão da anestesia ou não? Como que funciona, doutora? Na verdade, o que a gente tem em relação ao que os estudos mostram para nós em relação a essa ansiedade generalizada, não a ansiedade que é tratada, né? Mas uma ansiedade ali que é desconhecida desse momento, ela leva a uma descarga adrenérgica e muitas vezes ela pode estar associada com os tremores no pós-operatório, né? Então, isso relacionado ao pós-operatório da paciente, mas não a anestesia em si. Então, o procedimento segue completamente seguro e essa paciente Exato. Também assistida. E a nossa função é estar ali para proporcionar a segurança da paciente, para conversar, para explicar, para acalmar, né? E a doutora comentou também sobre a importância da consulta pré-anestésica. Qual seria o momento ideal dessa gestante, então, fazer essa consulta e esse acompanhamento? Tem uma idade gestacional que é mais indicada ou não? Sim, a partir das 28 semanas de gestação é muito importante que essa paciente já procure um médico anestesiologista para poder, independente de ser uma via de parto, um parto normal ou uma cesárea, para que ela tire as suas dúvidas, né? E principalmente para poder alinhar expectativas com realidades e depois que for decidida a via de parto, ela se sinta mais segura para o que for feito. Outro ponto que nós havíamos conversado anteriormente também é a questão de caso de partos emergenciais, que essa mulher ainda não fez essa consulta pré-anestésica. Como que é feito, doutora, então, essa conversa com essa paciente para que ela também tenha essa segurança, caso ela não tenha feito a consulta ainda? Se a gente tem tempo, a gente pode ir até o quarto da paciente e conversar com ela no quarto. Mas se for um caso de extrema urgência ou emergência, a gente conversa com a paciente antes de fazer a anestesia na sala cirúrgica. A gente vai perguntar sobre todo o histórico dela, saber se ela tomava alguma medicação, se tem alguma alergia, se já teve algum problema anterior com anestesia. A gente dá uma explicação rápida de como vai ocorrer o procedimento e aí a gente tira também as dúvidas, se ela tiver algum, de uma forma mais dinâmica. Certo, porque acredito que possa acontecer, então muitas vezes a gente não está esperando, vai deixando um pouquinho mais adiante a consulta, mas também é importante saber que tem essa segurança caso precise também, né, doutora? Outra dúvida que eu acredito que seja muito comum no consultório para vocês é a questão dos efeitos pós-anestesia e o que esperar após o procedimento, porque você se prepara para o procedimento, mas o que vem depois. Doutora, então quais são os efeitos colaterais, digamos assim, mais comuns da anestesia no pós-operatório e também no caso do parto normal? Certo. Então, o efeito que nós temos que esperar, Gabi, da gestante, né, que ela entenda como é que funciona a anestesia, né? A paciente que é submetida a uma raquianestesia para um parto cesárea, ela vai ter a perda completa da sua sensibilidade. Então, inclusive, a motricidade. Então, ela vai estar sem movimentar as pernas. Então, ela tem que compreender que, aos poucos, essa motricidade vai voltando, assim como a sensibilidade. Então, é como se estivesse formigando e, aos poucos, essa sensibilidade vai voltando ao normal. E isso dura cerca de 3, 4 horas, a depender da dose que foi utilizada, tá?
Em relação ao pós-operatório, nós fazemos medicações para que não ocorra dor, né? São medicações analgésicas. Mas, em caso de algum desconforto, nós estamos sempre alinhados com a prescrição do obstetra assistente, que é justamente para manter esse conforto no pós-operatório, né? Então, a anestesia vai indo embora e podem vir, então, surgir alguns desconfortos. Dentre eles, náuseas, vômitos, o prurido. O prurido, ele é muito comum devido a um efeito colateral, não é alergia à anestesia, né? Mas ele é um efeito colateral de uma medicação analgésica que nós colocamos na anestesia. Então, para que a paciente saiba que isso está relacionado à medicação que foi utilizada e não consequentemente, uma alergia, né? Isso é muito importante a gente falar também, porque muitas vezes nas conversas de amigas eu tive isso, eu tive aquilo, e daí a paciente já chega com aquele, meu Deus, o que vai acontecer agora, o que esperar deste momento, né, doutora? Outra questão é a questão da amamentação no pós-cesárea, no parto normal, que hoje a gente vê que é muito incentivado também. A questão da anestesia, doutora Camila, ela altera ou não essa questão do aleitamento materno, que acredito que também seja uma dúvida comum. Olha, a analgesia, tanto a analgesia quanto a anestesia para a cesárea, elas não vão alterar a amamentação. Inclusive, aqui no hospital a gente preza muito por isso e a amamentação já começa na sala de recuperação. A equipe de enfermagem já coloca a bebê perto da paciente para iniciar esse processo. Então é muito importante esse contato, né? A gente reforça muitas vezes aqui no São Lucas 24 horas também, esse contato pele a pele da mãe com o bebê, já começa, e a questão da anestesia não interfere nesse processo e nesse momento da mãe também, Não interfere, inclusive o hospital, né, participando então dessa inserção no Hospital Amigo da Criança, nós temos o curso teórico, prático para todos os profissionais que estão diretamente em contato com a gestante, justamente para que possa ser incentivado de uma forma correta o aleitamento materno, fazer o momento da hora dourada nos primeiros 60 minutos após o nascimento, o contato pele a pele, então isso realmente é muito incentivado. Gabi, eu acho que o que também dúvidas das pacientes, o tipo de anestesia que poderia interferir na amamentação seriam os medicamentos que fazem a paciente dormir. Por isso que a gente faz a anestesia, a cesárea com a paciente acordada. Porque alguns medicamentos que a gente faz para sedar o paciente, para tirar a ansiedade, esses medicamentos sim, podem passar para o leite e causar algum efeito no bebê. Então, por isso que a gente evita. Nesse caso, a escolha é sempre indicada, o que não altera isso. Sim, a gente faz em últimos casos, assim, e daí tem todo um processo a ser seguido quando a gente usa essas medicações mais fortes. Certo, doutora. A questão a gente comentou agora também da amamentação. Outra dúvida que eu gostaria de tirar com a doutora é a questão da mobilização dessa paciente no pós-cesárea. Existem alguns conceitos de que ela não pode levantar depois de ter esse bebezinho, e acredito que também seja algo muito importante da gente falar sobre a questão, porque aquela mãe, ela quer pegar aquele bebê, ela quer ter contato, muitas vezes a família está ali por perto. Como que funciona? Quais são as recomendações corretas sobre isso, doutora Larissa? Bom, então nós sabemos que cientificamente isso já foi comprovado, que evitar de levantar a cabeça no pós-operatório não vai evitar a cefaleia pós-sac, que é a tão temida dor de cabeça após anestesia, né? Então, essa gestante, ela é, inclusive, encorajada à mobilização precoce. Mas isso depende, claro, de cada ambiente hospitalar e das suas recomendações. A primeira vez que a paciente vai levantar, ela sempre vai levantar com auxílio, né? Isso é feito gradualmente. Então, a paciente levantar a cabeça não tem problema. Aos poucos, ela vai sentando e depois ela vai levantando com auxílio. Então, existem protocolos que já, assim como a mobilização precoce, a alimentação precoce, para melhorar essa satisfação no pós-operatório e ter uma melhor experiência. Então, é um mito. É um mito. Pode sim levantar no pós-parto. Doutora, existem diferenças, então, no acompanhamento de uma gestante que tem um bebezinho só, ou no caso de uma gestação gemelar? Como seria esse acompanhamento do anestesista também, o anestesiologista, em casos específicos como esses? Olha, não muda. A anestesia, tanto para gemelar quanto para bebê único, é a mesma anestesia. Olha que bacana. Mas o procedimento em si, ele tem alguns cuidados a mais? Como seria, doutora? Na verdade, fica mais com a questão dos pediatras, né? Que daí eles vão ter que ter uma estrutura montada já para receber os 2 bebês. Mas
pela parte da anestesia, não tem diferença. Porque o parto, ele acontece, discorre da mesma forma. Da mesma forma. Às vezes a alteração talvez hemodinâmica da gemelar, por conta do aumento dos fetos, né, dos 2 bebês, mas no mais tudo tranquilo. Em relação à dose de anestesia, é a mesma. Tranquilo, porque essa paciente, ela tá tendo um parto, a diferença é que são 2 bebês. Doutora, falando um pouquinho mais sobre a questão da analgesia no trabalho de parto, essa paciente, ela também tem algum efeito colateral após, ou ele é um pouco mais tranquilo, ou diferencia, ele pode dar também essa questão da dor de cabeça, ou não? Não é raro acontecer, tá? A dor de cabeça, ela geralmente acontece quando é utilizada a técnica da raquianalgesia ou da raquianestesia, tá? Raramente ocorre na peridural, mas quando é feita a peridural, onde ocorre um efeito da técnica, uma alteração, né, onde nós perfuramos uma camada, que seria a dura mater, aí a chance da cefaleia pós-sac seria maior, tá? Mas é muito menor na analgesia de parto de ter algum desconforto no pós-operatório. Quando a gente fala essa questão da peridural e da RAC, seriam essa diferença entre anestesia e analgesia? Ou também são técnicas e métodos diferentes? São técnicas diferentes. Para paciente, o local que a gente vai fazer a anestesia é o mesmo, mas a agulha que a gente usa é diferente e as doses dos medicamentos também são diferentes, porque tem uma camadinha praticamente invisível que a gente, na raquianestesia, a gente ultrapassa essa camada e na peridural a gente faz antes dessa camada. Então, essa é a diferença técnica, né, Lari? E como seria a escolha, então? É uma escolha ou é uma avaliação mais clínica dessa paciente? Qual método utilizar em cada caso, doutora? Por exemplo, se a paciente ela tá já com uma dilatação total e ela já chegou no hospital com dilatação total, mas ela não está aguentando mais de dor, só que ela tem tudo para ter um parto normal. A gente pode fazer uma raquianestesia, como se fosse para cesárea, só que com uma dose muito menor, para aliviar só a dor que ela está sentindo naquele momento e daquela região mais baixa. Então, seria uma opção. Quando a paciente ela entra em trabalho de parto, mas ela ainda está por volta ali de uns 5, 6 centímetros de dilatação, vai ainda ter um tempo prolongado de trabalho de parto, a gente opta pela peridural e pela passagem de um catéter peridural. Então, é um catéter muito fininho que a gente deixa na coluna e tem um dispositivo que a gente vai fazendo a medicação aos poucos. E aí seria mais ou menos essa a diferença. Você quer complementar, Lari? É isso mesmo. E a indicação, então, seria dessa avaliação do quadro da paciente e o que seria melhor e mais seguro também, né, doutora? Acho que isso também é muito importante ao longo do procedimento. E, doutora, eu gostaria que as doutoras destacassem pra gente, então, reforçassem a importância também de um acompanhamento com uma equipe, como a doutora disse, multidisciplinar, preparada para acolher essa gestante. Então, a gente fala que são muitos profissionais envolvidos desse nascimento, e que como que funciona também para vocês, anestesiologistas, em cada caso, essa dinâmica com as equipes, doutora Larissa? Certo, essa consulta, né, em relação à gestante, tudo começa no pré-natal, onde nós precisamos ter esse acompanhamento com a gestante, para que ela se sinta segura. Alterações dessa gestação é muito importante do obstetra entrar em contato com o anestesiologista, para que a gente possa traçar qual vai ser a melhor conduta, ou porventura identificar algum fator que possa contraindicar alguma técnica anestésica. Então, é aquela paciente que, porventura, faz uso de algum anticoagulante, que precisa suspender antes do procedimento. A gente precisa saber do uso dessa medicação para garantir a técnica segura do procedimento. Ou então, algumas pacientes que têm alguma alteração anatômica, uma placenta que se inseriu de uma forma não habitual, por exemplo, uma placenta acreta. É muito importante que nós tenhamos esse conhecimento, porque ela exige um preparo no pré-operatório, seja de exames laboratoriais, um preparo de todo o arsenal anestésico, de como nós vamos cuidar dessa gestante também, pela segurança materna nesse caso. Perfeito, então essa comunicação é fundamental, tanto do obstetra quanto do anestesiologista. E no dia de fato do procedimento, doutora, então como que funciona essa questão da equipe na sala mesmo de fato da sala de partos, né, no centro cirúrgico, o apoio então dos demais profissionais? Até a doutora comentou sobre a questão do aleitamento, que é incentivado pela equipe de enfermagem no pós. Comenta pra gente um pouquinho, doutora Camila.
Então, quando a paciente ela solicita a analgesia, ela vai conversar ou com a enfermeira obstétrica ou com o próprio obstetra dela, e aí o obstetra vai entrar em contato com a gente. Então, eles vão chegar num acordo que a paciente está em franco trabalho de parto, que aí é o momento da gente começar a analgesia. Então, toda a equipe, ela tá em volta dessa paciente. A gente pede para o técnico de enfermagem nos ajudar a monitorizar, para nos passar os sinais vitais da paciente, isso na analgesia, quando a paciente está no quarto. No centro cirúrgico, para a gente começar o procedimento, tem que ter a pediatra ou o pediatra, tem que estar toda a equipe pronta para receber o bebê e para receber a mãe. Também tem a equipe da sala de recuperação, o pai ou o acompanhante pode estar junto também nesse momento. Então, a sala ela é pequenininha, mas cabe todo mundo. É muito dinâmico o trabalho de parto, e como a gente faz isso com frequência, a gente consegue ir administrando tudo, assim, fica muito natural para nós conversar com o pediatra, conversar com a enfermeira, conversar com o obstetra, saber como que está indo o andamento da cesárea, o andamento do trabalho de parto. Doutora, acredito que outra dúvida que também pode surgir é a questão do tempo entre fazer a anestesia e o tempo da retirada do nascimento desse bebezinho. É tudo muito rápido também, né? A gente muitas vezes acredita que demora ou leva um tempo, mas muitas vezes essa mulher se prepara muito para o momento, mas quando vê já passou e o bebezinho já está no colo, né? Como então conciliar esse tempo e essa expectativa dessa mãe para esse momento? Acalmar os ânimos para que ela possa viver esse momento também com tranquilidade e aproveitar também, doutora. Esse acolhimento acho que é muito fundamental também da equipe, certo? Sim, a equipe toda está envolvida nesse cuidado, né? Então é rápido para a gente fazer anestesia, aplicar anestesia. Nisso, o acompanhante já está ali, né? Então, em questões de 5, 10 minutos, o bebê já está nascendo, né? Então, nós vamos conversando, explicando para a paciente o que vai acontecendo. Aos poucos, ela começa a ouvir o barulho, né, da aspiração do líquido amniótico, né, que é o líquido em que está banhado o bebê, e ela já sabe que o bebezinho está nascendo. E depois que o bebê nasce, tudo em volta do bebê, né? O contato pele a pele, esse cuidado e incentivo do aleitamento materno. É uma emoção muito grande acompanhar isso dia a dia, né? Eu acho que é uma das anestesias mais legais, porque a paciente, ela está acordada, então a gente tem esse contato com ela, a gente conversa, a gente pergunta qual que é o nome do bebê, tira foto quando é possível, então é um momento muito, muito feliz, é muito bom tá nesse meio, acompanhando. E para complementar a nossa fala, justamente falando sobre essa comunicação e esse contato, eu gostaria que novamente as doutoras reforçassem, então, para quem está assistindo, a importância dessa consulta pré-anestésica e esse acompanhamento também para essa conexão entre anestesiologista e também paciente. Doutora Larissa, depois a doutora Camila pode complementar também. Bom, então, só para a gente reforçar que essa consulta ela é muito importante para que a gente possa explicar para a paciente o que é que vai acontecer, entender da paciente para que ela traga os seus medos, os seus anseios e para que ela se sinta segura para esse procedimento, né? Então, e lembrar que a gente sempre vai considerar tudo isso que ela traz para nós, para que ela continue sendo a protagonista desse momento, né? Individualizar cada caso, para que ela continue ativa e participando desse momento. Certeza, doutora Camila. A minha mensagem seria para que a paciente ela fique tranquila nesse momento, para que ela possa aproveitar, que ela possa pensar coisas boas, porque quando a gente nunca vai começar uma cirurgia sem fazer um teste, sem saber que ela está sem dor. Então, a gente faz o teste, vê que tá tudo certo e aí a gente começa. Então, não tenha medo de sentir dor, de ter pânico, de qualquer sentimento ruim, porque a gente tá lá para cuidar da paciente, para proporcionar que esse momento seja feliz e seja agradável. Então, como a Lari falou, a consulta pré-anestésica ela é muito importante, porque todo esse passo a passo a gente explica para a paciente, explica sobre jejum, que não precisa ficar um dia inteiro sem comer, explica também sobre o acompanhante, que ele pode estar junto, tira todas as dúvidas para que ela possa desfrutar ao máximo, porque é um momento único e passa muito rápido. São 30, 40 minutos
e já foi. Então, vale a pena. São 9 meses de espera, mas o nascimento é muito rápido. Doutora, muito obrigada, doutora Larissa, doutora Camila, pela participação. E fica o convite para vir mais vezes também. Obrigada. Obrigada. O São Lucas 24 Horas fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!